Fala galera ligada na Casa do Corvo, aqui é o João Gabriel Gelli e a partir de hoje nós vamos ocupar esse espaço trazendo alguns vídeos para analisar elementos do desempenho do Ravens semana a semana ao longo da temporada de 2021 da NFL. Para quem já é um apoiador da Casa do Corvo, nós já estamos disponibilizando uma análise mais profunda em 3 partes sobre a épica partida do Lamar Jackson contra o Colts. Então se você estiver interessado, entre em apoia.se/Casa do Corvo e se junte ao nosso grupo de torcedores. Caso prefira, também pode assinar pelo PicPay em picpay.me/Casa do Corvo. Os links estão na descrição do vídeo, então se você gostar do projeto, dá uma conferida. Além disso, não deixe de se inscrever no canal e de seguir o @JGGL e o @Casa do Corvo no Twitter. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O tema dessa primeira semana, como pode ser percebido nos highlights passando enquanto eu falo, e também pelo título do vídeo, obviamente, é a estreia do Rashad Bateman pelo Ravens. O Bateman foi a primeira das escolhas do Ravens na primeira rodada do draft de 2021 e fez a faculdade em Minnesota, onde se destacou principalmente como um wide receiver de rotas eficientes e boa capacidade depois da recepção. Mas, por outro lado, ele tinha alguns problemas com drops, né? Então aí a gente consegue montar o cenário do Bateman chegando na NFL. Logo quando ele chegou no Ravens e começou a treinar com a equipe, ele machucou a virilha já na fase de training camp e precisou operar, né, fazer a cirurgia, e isso fez com que ele perdesse toda a pré-temporada e fosse colocado na injury reserve com a designação para retornar. A partir disso, ele teve que passar 3 semanas nessa injury reserve fazendo a recuperação dele, e aí ele foi ativado e depois ele passou mais 2 rodadas, né, que ele estava só treinando a parte, desenvolvendo a parte física, desenvolvendo a química dele com o resto do ataque e também se familiarizando um pouco com as jogadas, né, com o playbook. Já na semana 6, então, ele finalmente fez a estreia dele na NFL contra o Chargers e ali ele mostrou um pouco das características marcantes que ele tem como jogador, né, que estavam presentes no perfil da época pré-draft. Ele teve uma participação relevante nessa partida, jogou 45 snaps, que foi um número que o próprio John Harbaugh indicou como algo que foi maior do que era esperado inicialmente. Ele falou isso, né, na entrevista coletiva depois do jogo. E nesses 45 snaps, né, ele foi o alvo em 6 jogadas, né, em 6 passes do Lamar Jackson. No fim das contas, ele terminou a partida com 4 recepções para 29 jardas. Apesar desse número ser um pouco mais baixo em termos de jardas por recepção, todas elas converteram primeiras descidas. Então, o Bateman foi responsável por manter o ataque do Ravens em campo em 4 situações diferentes. Por outro lado, os 2 passes incompletos lançados na direção dele se tornaram interceptações. No primeiro deles, ele não teve a responsabilidade, mas no outro, ele foi o principal culpado. Então a gente vai detalhar aqui um pouco essas 6 jogadas nas quais ele foi o alvo, né? Vamos observar elas no ângulo All-22, no qual a gente observa todos os jogadores à distância, né, e consegue ver o desenvolvimento de toda a jogada. E vamos falar um pouco de todos esses detalhes durante o vídeo. Então, mãos à obra, vamos lá. Vamos assistir aqui então o primeiro passe lançado na direção do Rashad Bateman. Esse passe ele vai correr uma rota dig ou in, na qual o wide receiver ele corre cerca de 10, 15 jardas em linha reta, atacando o fundo do campo, e depois ele faz uma quebra abrupta em cerca de 90 graus em direção ao meio do campo. Nessa jogada, a cobertura dele, o responsável por marcar ele, está usando uma cobertura off, né, que é essa cobertura com uma distância para o recebedor, e nisso ele está cedendo um cushion, que é justamente essa distância, de cerca de 9 jardas. Aqui, como a rota do Bateman ela vai ser uma rota de distância intermediária, ele tem que engolir esse cushion para fazer com que esse defensive back ele vire os quadris, né? E assim ele pode atacar esse ângulo. Para isso, aqui a gente vai ver que no comecinho dessa rota dele, ele vai inclinar mais o tronco dele e fingir que ele está tentando ganhar velocidade para atacar em profundidade. Depois disso, você vê que ele eleva o quadril e aqui, por volta de 12 jardas, ele dá o primeiro passo para mudar de direção. Nesse primeiro passo, a gente consegue perceber que o cornerback está meio que de costas, então ele vai ter desequilibrado, né? Ele não está com as 2 pernas por baixo do quadril. Então,
com peso bem distribuído. Então aqui o Bateman, quando ele fizer o corte, ele provavelmente vai ter espaço. Aqui, nesse mesmo momento, a gente repara que o Lamar Jackson está encerrando o drop back dele. Ele vai dar um passinho para frente ainda para encerrar o chamado drop e começar a fase de hit dele, que é o primeiro passinho na frente quando ele executa a leitura. Aqui, o Lamar vê outras coberturas descendo, né, vindo um linebacker provavelmente cobrir o running back que saiu aqui do backfield. E a gente vê então que a janela para atingir o Rashad Bateman parece que está ficando livre. E nisso o Lamar puxa o gatilho. Aqui, né, a gente percebe que o Bateman tem uma separação aqui por volta de umas 5 jardas. Então, tudo que o Bateman fez nessa jogada foi com precisão, com ótima qualidade, mas o grande problema aqui é que o Lamar não vê o linebacker, o Kyzir White, no meio dessa rota, no ponto futuro para onde ele estaria passando essa bola para o Bateman. E aí nisso ele acaba lançando a bola e é interceptado. Passando então para a próxima jogada, o Ravens está numa situação de segunda descida para 5 jardas. O Bateman é o único recebedor que está alinhado aqui antes do snap no lado esquerdo da formação, como o wide receiver isolado na formação. O Hollywood Brown vai passar em motion e o Bateman vai correr uma rota chamada hitch. Nessa rota, o wide receiver ele corre em linha reta e aí abruptamente ele vira em direção ao quarterback, já esperando o passe. Nessa rota, hitch, ele vai correr por volta de 6 a 8 jardas antes de virar. Ela é muito parecida com outra rota chamada curl, na qual o quarterback vai fazer esse mesmo movimento, mas ele vai correr de forma mais aprofundada, né? Por volta de 12 a 15 jardas. Vamos ver aqui um pouquinho de como o Bateman vai executar essa rota. Aqui o Hollywood passa em motion, o Bateman sai dessa rota, você vê que ele inclina o corpo nessa saída para vender que ele quer atacar em profundidade. Isso ajuda a congelar um pouco os defensive backs, né, aqueles que estão olhando para ele na marcação, porque aí eles vão estar esperando mais que ele para reagir quando ele estiver chegando um pouco mais perto para cobrir em profundidade. Mas aqui o objetivo do Bateman é vender que ele quer atacar no fundo do campo para poder travar e fazer esse movimento mais repentino possível e travar ali o meio do movimento dele. A gente vai ver que ele vai fazer isso aqui, né? Fazer meio com a cadeirinha, travar o movimento, e quando ele já está virando, o Lamar já está lançando essa bola. Né? Aí o Bateman levanta as mãos, a gente consegue ver, vou voltar aqui para a gente ver, ele levantando as mãos aqui para justamente concluir esse ato de recepção. Mais uma boa jogada dele, primeira recepção da NFL. E aqui outro detalhe relevante, né? Se a gente reparar, voltar um pouquinho aqui na jogada, a gente consegue observar que ele correu justamente até a linha do first down. Né? Se a gente comparar aqui onde é que ele está no campo, a gente consegue ver que ele se posicionou perfeitamente para conseguir a primeira descida, manter o ataque em campo. Então, jogada positiva justamente na primeira recepção do Bateman como um jogador no NFL. Essa agora é a terceira jogada na qual o Bateman tem um passe lançado em sua direção nessa partida. E nela, a gente tem uma situação de terceira descida para 3 jardas. Então aqui, a gente precisa ver, né, o wide receiver correndo uma rota com profundidade suficiente para chegar numa conversão de primeira descida. O Bateman é o wide receiver alinhado mais para o lado direito da formação, né? Ali tem um grupo com 3 recebedores muito próximos uns dos outros. O Bateman nessa jogada ele vai correr uma rota chamada speed out, né? Na qual ele vai acelerar e vai fazer uma quebra para fora do campo bem rapidamente. Então vamos acompanhar um pouquinho de como ele desenvolve essa rota. Dá para ver que ele sai da linha de scrimmage fazendo um caminho um pouco diagonal, e aqui a gente já consegue enxergar a marcação ali da linha de primeira descida. O Bateman vai chegar mais ou menos nisso, vai ter isso como marco para quando ele vai começar a fazer a quebra, e aqui no momento que ele está fazendo essa quebra, a gente consegue perceber que o Lamar já está começando o movimento de lançamento. E nisso a gente enxerga uma diferença de umas 6, 7 jardas aí do Bateman para o defensor mais próximo que está responsável pela cobertura dele. Então, assim, basta o passe do Lamar vir no lugar certo e o Bateman concluir essa recepção.
né? O Lamar leva ele para o lugar certo. O Bateman mostra as mãos, conclui o ato da recepção, toma o tackle, mas indiferente, ganho de 4 jardas aqui, primeira descida, Ravens segue no ataque. O quarto passe lançado na direção do Bateman na partida, ele é mais uma vez ele executando uma rota hit, né? Novamente, rota hit é aquela em que o wide receiver vai correr por volta de umas 5, 6 jardas em linha reta e depois vai virar abruptamente para ficar de frente para o quarterback esperando o passe vir na direção dele. Aqui, novamente, também ele tem uma cobertura off com um cushion de umas 8, 9 jardas. Então, como a rota dessa vez dele é bem curta, ele vai fingir que ele está atacando verticalmente pro cornerback não se aproximar muito dele. E aí, quando ele fizer essa quebra, né, essa virada rápida na direção para virar olhar para o quarterback, né, para o Lamar Jackson, ele vai ter um bom espaço em relação ao cornerback. Então aqui a gente consegue perceber ele fazendo esse movimento, ele travando essa rota. Talvez aqui ele pudesse ter feito essa meia trava aqui um pouco mais firme, né? Você vê que ele ficou muito na diagonal aqui nessa quebra. Talvez ele pudesse ter feito ela de forma um pouco mais firme. Mas aqui o Lamar já está mirando nele, a separação é boa, já é de umas 5 jardas. E aqui a gente vai ver um elemento que a gente não assistiu nas outras jogadas, que é a habilidade do Bateman com a bola nas mãos. Ele conclui a recepção aqui, bota os 2 pés no chão e ele já está mirando em atacar em direção à end zone. Aqui ele travou os 2 pés, né? E ele tem o cornerback desequilibrado. Ele vai botar para um lado, fazer um giro, vai botar um outro pé no chão e vai cortar para o meio para driblar 2 defensores, fazer um corte e aí vai ser derrubado um pouco depois da linha de scrimmage, conseguindo mais um first down aqui. Essa é a maior recepção dele na partida. Agora a gente chegou então na última recepção do Bateman na partida. A gente tem uma situação agora de segunda descida para 5 jardas. O Ravens vai fazer um conceito no qual o Bateman está alinhado como o único recebedor no lado direito da formação. Ele vai correr uma rota chamada hit, novamente, só que dessa vez ele vai fazer isso de uma forma mais angulada em direção ao meio do campo. Algumas pessoas chamam isso de spot. A diferença aqui, principal, é que o cornerback que está marcando ele, responsável por ele, está numa cobertura chamada press, que é na qual os dois estão um de cara para o outro, praticamente sem espaço, e o cornerback vai fazer o chamado jam, que é enfiar as mãos dele no peito do recebedor para tentar atrapalhar o timing da rota. Então o Bateman vai ter que lidar com isso. É a primeira recepção aqui que a gente vai ver, o primeiro passe lançado na direção dele, que a gente vai enxergar ele tendo que lidar com esse tipo de situação. Aqui ele vai fazer o release, né, que é a saída dele na rota, e vai cortar em diagonal perto das hashes, né, que são essas linhas pontilhadas perto do centro do campo. Vamos assistir aqui a saída dele da linha de scrimmage. Então, o Bateman aqui, ele está lidando com o press, ele tem o cornerback enfiando os braços dele nos pads, né? O Bateman está com os braços dele por baixo, com isso ele consegue fazer uma alavanca, sair pelo meio, e nisso aqui ele ganhou um pouco de separação, cortando para o interior do campo. Aqui, então, ele vai parar. A gente consegue ver que o Lamar Jackson está começando um movimento de passe, né, na direção do próprio Bateman, mas aqui, então, o Lamar vai executar um pump fake para congelar o jogador que estava na cobertura vindo, que poderia atrapalhar a jogada. Pelo ângulo no fundo do campo aqui, a gente vai conseguir ver um pouco de quando o Bateman conclui a rota e esse pump fake do Lamar. Aqui ele faz esse fake, ele está olhando, o Bateman vai aparecer aqui. Aqui o Lamar vai começar o movimento de lançamento e ele vai ver o defensor de olho nos olhos do próprio quarterback e muito próximo do Bateman. Então ele poderia ali cortar essa linha de passe. Nisso o Lamar segura o passe, faz o chamado pump fake. O defensor já está um pouco mais mal posicionado e o Bateman dá um passinho para dentro e o Lamar faz o passe para guiar o Bateman um pouco mais para o centro do campo.
Aqui ele conclui a recepção, ganha umas jardinhas, consegue mais um first down. Vamos falar agora então da última jogada desse vídeo, que vai ser a jogada da segunda interceptação do Lamar Jackson, a segunda interceptação lançada quando o alvo era o Rashad Bateman, e aqui, nesse caso específico, ao contrário da primeira interceptação, a culpa cai principalmente nas costas do Bateman. Essa seria a única jogada que a gente separou aqui, 2-6 que ele foi alvo na partida, que a gente poderia qualificar como um ponto negativo desse desempenho dele até agora. O Bateman está alinhado como o segundo recebedor, contando a partir da linha ofensiva em direção à linha lateral do campo, no lado esquerdo da formação. Então ele é o recebedor mais recuado e ele vai correr uma rota chamada slant, na qual ele avança verticalmente em direção ao fundo do campo, umas 3 jardas, e depois ele corta meio que em diagonal em direção à linha lateral oposta do campo. A gente vai ver aqui ele saindo. Essa é uma rota rápida, de desenvolvimento rápido. Aqui, por volta da linha de 40, ele já está fazendo esse corte, né? E aqui ele já está com o chamado leverage, né? Ele já ganhou do cornerback, ele já tem uma posição para proteger a bola e o Lamar já executou o passe. O problema é, aqui a gente consegue reparar que ele apenas fez meio que uma cesta com os braços, deixou a bola bater no peito dele, e nisso a bola bateu e ele não conseguiu fechar a recepção, não conseguiu encaixar a bola. Por isso ela caiu, e aí o linebacker, o Kyzir White, novamente se aproveitou e dessa vez ele fez uma excepcional jogada. Aqui pelo ângulo de trás a gente vai conseguir ver novamente o Bateman passando, ele deixa a bola chegar no corpo dele, ao invés de atacar a bola, né, de esticar os braços, fechar a recepção com as próprias mãos, ele deixa a bola bater no corpo dele, né, no tronco dele, a bola foge e o Kyzir White consegue evitar que ela caia no chão. Eu vou voltar um pouco no vídeo, porque a gente também vai conseguir ver aqui que o passe foi perfeitamente posicionado, o Bateman poderia ter concluído essa recepção, e se ele tivesse concluído ela, a gente consegue ver aqui um caminho para ele costurar ainda em direção ao fundo do campo. Então aqui provavelmente esse foi um drop muito causado por uma falha técnica de não ter atacado a bola, e muito por conta também dele estar provavelmente já pensando nos 2 defensores que estão em volta dele e de como ele atacaria o fundo do campo para ganhar mais jardas depois da recepção. E outro ponto que a gente pode reparar é que ele deixa a bola cair já além da marca da primeira descida. Então, se ele tivesse concluído essa recepção, seria mais uma recepção para first down dele na partida. Mas então isso aqui é tudo. A gente passou aqui pelos 6 passes lançados na direção do Rashad Bateman nesse jogo. A gente analisou o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, como que ele desenvolveu bem as rotas. A gente conseguiu ver um pouco do drop nessa última jogada. A gente viu a habilidade dele com a bola nas mãos também em outra recepção. Então aqui, essa partida serviu para encapsular bem, já numa visão mais geral, qual é a experiência do Rashad Bateman, o que ele oferece para o time, o que ele tem como ponto para ser melhorado. Daqui em diante, vamos seguir acompanhando o desenvolvimento dele. É isso. Até o próximo vídeo.